E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aí aos métodos de integração. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a substituição trigonométrica. Bom, como é que a gente vai aplicar esse método? É o seguinte, a gente vai olhar, né, a depender do que se encontre, qual é a expressão que esteja lá no integrando, a gente vai usar uma dessas substituições aqui, tá? Se a expressão que aparece lá no integrando é essa daqui, raiz quadrada de A2 menos x2, então a sua substituição, a substituição que você vai usar, né, que vai fazer para x, o A aqui é uma constante, tá? Então a substituição que você vai usar é x igual a seno de θ, tá? E uma vez que você faz essa substituição aqui, x igual a seno de θ, essa expressão aqui, ela vai se tornar igual a vezes cosseno de θ, ok? Se a expressão que aparece lá no integrando é isso daqui, A2 mais x ao quadrado, a substituição que você vai usar é x igual a tangente de θ. E aí essa expressão que aparece aqui, né, essa expressão se torna a secante de θ. E se a expressão que aparece no integrando é essa, raiz quadrada de x2 menos A2, se a expressão for essa, a substituição é a secante de θ. E aí essa expressão, né, fazendo a substituição, vai resultar em a tangente de θ. É importante também a gente só mencionar o seguinte, que se a gente está fazendo x igual a seno de θ, a gente pode fazer uma figura para poder, na hora de fazer a substituição, né, que retorna a variável inicial, que retorna a variável x, tá? Facilite um pouco as contas, os nossos cálculos. Então a gente vai desenhar um triângulo, certo? Aqui, se você olhar, né, ó, seno de θ é o que? No triângulo, se a gente bota o θ aqui, o seno é o oposto, x, sobre hipotenusa. Então aqui o x teria que ficar nessa posição aqui, e aqui seria a hipotenusa A, tá? E esse outro cateto aqui, seria justamente quem? Aplicando Pitágoras, né? Só aplicar Pitágoras para achar quem é esse aqui, que seria raiz quadrada de A2 menos x2. A mesma coisa a gente faz para esse caso aqui. Tangente é o oposto, no caso x, sobre a hipotenusa A. Então aqui a gente colocaria, tangente é o oposto sobre o adjacente, né? Oposto sobre o adjacente. Então seria x sobre A. E aqui ficaria a hipotenusa, né? Só aplicar Pitágoras. E aqui também, secante seria o que? Lembra que secante é o inverso, né, do cosseno. Então, se o cosseno é o adjacente sobre hipotenusa, tá? Então é porque a secante é a hipotenusa sobre o adjacente, tá? E aqui fica fácil também achar pelo Pitágoras esse outro cateto aqui, ok? Vamos então aqui só para um exemplo de aplicação, ok? Encontre a área limitada pela elipse, caso x ao quadrado sobre a quadrado mais y ao quadrado sobre o quadrado igual a 1. Tá? A elipse, né, a figura é essa daqui, e ele quer a área da elipse. Bom, para a gente poder achar a área da elipse, se a gente conseguir achar essa área aqui, tá? Já é suficiente, porque se a gente acha essa área e multiplica por 4, então a gente obtém a área da elipse. Se a gente tirar aqui, ó, o valor de y nessa expressão aqui, o que a gente obtém é essa expressão aqui, tá? Aqui é bem simples tirar o valor, né? É só passar esse cara aqui para cá, tira o MMC, tá? Você vai pegar esse cara aqui, né? Y ao quadrado sobre b quadrado igual a 1 menos x ao quadrado sobre a quadrado. Essa expressão aqui vai ficar a quadrado menos x quadrado sobre a quadrado. Você vai mandar o b quadrado para o lado de cá. Y quadrado vai ficar b quadrado sobre a quadrado. Raiz quadrada, né? Aliás, desculpa. Depois que você vai extrair raiz quadrada, vai ficar A2 menos x2. Depois que você extrair a raiz, né? Vai ficar b sobre a. B sobre a raiz dessa expressão aqui. Ok? Então bem simples tirar o valor de y aqui. Só que esse valor de y aqui, isso aqui representa uma função, né? Qual função? É essa função aqui, ó, né? No caso, se a gente considerar
parte positiva, então a função, o gráfico seria toda essa parte aqui de cima da elipse, tá? Todo esse trecho aqui. Mas aí, como a gente vai considerar só esse trecho aqui, né? Só essa porção aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essa função, tá? Definida de 0, definida no intervalo de 0 até a. Então, a gente vai integrar essa função, né? Que estou chamando isso aqui de função de f, uma função f. A gente vai integrar essa função aqui, tá? De 0 até a. Integrar essa função de 0 até a, o que a gente está calculando é a área, né? Essa área aqui. E a gente multiplica por 4 para depois achar a área inteira, né? Da elipse. Então, ou seja, só essa parte aqui, ela é 1/4 da área, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a sobre 4, o a pra gente aqui é a área da elipse, então a sobre 4 vai ser a integral da função b sobre a, raiz quadrada de a2 menos x2 dx. E aí só repetir aqui, passei o b para fora, né? Repetir a integral aqui, tá? De 0 até a, raiz quadrada de a2 menos x2. E aqui a gente aplica a nossa substituição. O x é a seno de θ, né? Aí lembra que a gente tem que calcular o dx, tá? Dx é a derivada do seno é cosseno, então fica dx igual a cosseno de θ dθ. E essa substituição aqui, né? Fazendo a substituição, o que nós vamos obter para essa expressão é a cosseno de θ, ok? Bom, fazendo essa substituição aqui, como é que vai ficar essa integral? Vou calcular aqui a integral, certo? Sem os limites, depois a gente põe os limites aqui. Então, vai ficar, essa expressão é a cosseno de θ, o dx é a cosseno de θ dθ. Então, aqui você vai ficar com a quadrado, a gente pode colocar o a quadrado para fora da integral, cosseno ao quadrado de θ dθ. E aí você lembra que cosseno ao quadrado de θ, tá? Você usa essa identidade, que cosseno ao quadrado é 1/2 de 1 mais cosseno de 2θ, ok? Fazendo isso, né, a gente vai pegar esse 1/2 aqui, jogar ele para fora e vai ficar assim, tá? Então você tem essa integral, aí você vai pegar esse 1/2, vai colocar aqui para fora, e aí eu vou repetir a integral aqui, né? A integral dessa expressão aqui. Só que a integral disso daqui vai ficar a integral de dθ mais integral do cosseno de 2θ dθ. Vou só repetir aqui a integral disso daqui da θ e a integral disso aqui, a integral da função cosseno de 2θ, da seno de 2θ sobre 2. Ok? E aí aqui o que acontece? O seno de 2θ a gente pode substituir isso aqui por 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Também é uma identidade. Seno de 2θ é a mesma coisa que 2 vezes seno de θ cosseno de θ. Sobre 2. Pode cortar esse 2 com esse 2, né? E aí vai ficar seno de θ cosseno de θ. Ok? Bom, feito isso daqui, tá? O que a gente vai fazer é voltar lá na nossa figura, certo? Colocar os valores, né? Que eu tenho aqui θ, x, que o a. Essa parte aqui é raiz quadrada de a2 menos x2, tá? Esse cateto aqui. E a gente vai fazer o seguinte, quem é o x? X a gente já sabe que é a seno de θ, que foi a nossa substituição. Então, o seno de θ é x sobre a. E aqui a gente pode tirar o θ, né? Porque a gente vai precisar do θ aqui, ó. Então, a gente vai tirar o valor de θ daqui. E o θ é arco seno de x sobre a. Ok? O cosseno, né? Que a gente também vai precisar, ó. Cosseno de θ. Como é que a gente acha cosseno? Cosseno é o cateto adjacente aqui, ó. Sobre a medida da hipotenusa. Então, cosseno de θ, cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. E aí ficou fácil. Θ é arco seno de x sobre a, mais essa expressão aqui, x raiz quadrada de a2 menos x ao quadrado sobre a quadrado, certo? Que é o seno é esse cara aqui, né? X sobre a, então vai ficar x sobre a vezes essa expressão aqui. Então ficou x raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado sobre a quadrado. Bom, mas aí a gente tem que calcular essa expressão, né? A gente tem que calcular essa expressão aonde? Em que intervalo? Em 0 até a, né? Eu não calculei essa merda, não foi?
Então, calculando essa expressão aqui, a gente vai precisar da integral, né? Da raiz quadrada de A2 menos x2. A gente vai precisar dessa integral aqui. A gente vai ter que calcular essa expressão aqui em 0 e em A. Em A, você vai colocar aqui, ó, x sobre A dá 1, né? Então aqui vai ficar arcosseno de 1. Só que quando você colocar um A bem aqui, vai ficar o quê? Vai zerar, né? Então no A, você obtém só essa parte aqui. Só o arcosseno de 1, tá? Aí menos, cada forma, né? Então é no A, menos calculado no zero. Calculado no zero, o que é que vai ficar aqui? Arcosseno, o zero aqui, né? Vai ficar arcosseno de zero. E se você substituir zero aqui, vai zerar. Então vai ficar só essa parte aqui. Então aqui a nossa expressão que nós obtivemos foi a quadrado sobre 2, arcosseno de 1 menos arcosseno de 0. Beleza? Bom, agora como é que a gente calcula isso aqui? Só para a gente lembrar, certo? Seguinte, a definição de arcosseno, né? Arcosseno de y dá x, se somente se o seno de y for igual a seno de x for igual a y. E esse camarada aqui, o x, ele tem que estar dentro desse intervalo, de menos π sobre 2 a π sobre 2, certo? Então a gente aplica essa definição aqui, tá? Isso aqui é a nossa definição, certo? É a definição para arcosseno. Então a gente aplica essa definição para calcular o arcosseno de 1. Então, o que é o arcosseno de 1? Vou substituir o y aqui por 1. Então, o arcosseno de 1 é x. Vou dizer que isso aqui é x. Mas se isso aqui é x, então a gente quer saber quanto é que dá isso aqui. Então, o seno de x tem que ser quanto? Tem que ser esse cara que está aqui dentro. Certo? Tem que ser 1. E esse x tem que estar em que intervalo? De menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí você pergunta, qual é o arco, ou qual é o ângulo, né? Se você quiser assim, qual é o ângulo que está nesse intervalo aqui, cujo seno dá 1. Tá? Só tem 1, tá? No caso, π sobre 2, tá? E aqui, mesma coisa, para o zero, tá? Arcosseno de 0 é igual a x. Arcosseno de 0 é x. Aplica de novo a definição aqui, ó. Então vai ficar o seno de x igual a 0. Aí de novo você pergunta qual o arco cujo seno, o arco, né, qual o ângulo que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno dá 0. Só 1, o 0, tá? Aí então essa parte aqui dá 0, essa parte aqui dá π sobre 2. Aí o que você vai obter? Voltando lá na nossa expressão inicial, né? O que você tinha lá? Como é que você tinha? O que você tinha da expressão inicial? A sobre 4 dá igual a b sobre a vezes essa integral. Essa integral aqui deu quanto? Essa integral deu a quadrado, está aqui. Essa integral deu a quadrado sobre 2 vezes isso aqui, né? Isso aqui deu π sobre 2. Certo? Então, o que a gente vai obter? A sobre 4, certo? Vai ficar igual a b sobre a vezes essa coisa aqui. Então, é aqui, ó. Vou passar só o 4 para o outro lado, multiplicando, b sobre a, tá? π sobre 2, a quadrado sobre 2, né? Ok? Aí vai ficar o quê? Igual a quanto aqui, só fazer os cancelamentos. Aqui você pode cortar o a com a, tá? Aqui você vai ter o 4 aqui cortando com esses dois aqui. Então vai ficar só a vezes b vezes π, ok? Às vezes não é preciso você fazer essa contarada toda, certo? E por que você não precisa fazer todas essas contas, né? Em algumas situações. Nessa situação aqui em particular, se você tem essa integral aqui, integral de 0 até r, dessa expressão aqui, r quadrado menos x quadrado, isso aqui a gente sabe quanto é que dá. Isso aqui vai dar π r quadrado sobre 4. Por quê? Porque se a gente olhar para isso daqui, isso aqui é uma função que define um pedaço de um círculo, tá? Uma parte do círculo. Se você tem um círculo centrado na origem, tá? De raio r, então essa expressão que está aqui, ó, essa expressão aqui, tá? A equação do círculo, né? Ela é isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, quando você tira o valor de x aqui, o que você obtém é essa expressão, certo? A parte de cima, né? Seria mais. A parte de baixo ficaria
menos aqui, certo? Então, se a gente está calculando essa integral aqui de 0 até r, integral de 0 a r, 0 até r dessa função, o que a gente está calculando é a área abaixo do gráfico, né? Então a gente está olhando só para esse gráfico aqui, ó, só para essa porção aqui, certo? A gente está olhando só para essa porção. Então a gente está olhando qual é a integral, né, que está abaixo desse gráfico. Perdão, a área que está abaixo desse gráfico. Então a área abaixo desse gráfico é 1/4 da área do círculo. Então π é r² sobre 4, tá? Isso se a nossa integral for essa, né, de 0 até r, tá? Se a nossa integral ainda for dessa função aqui, certo? E os intervalos forem diferentes, aí você tem apenas que verificar aqui, tá? Quais são os intervalos aqui onde vai estar definida a função, ok? Aqui nesse caso aqui fica um pouco mais simples de calcular esse tipo de integral aqui, sem ter que fazer aquela substituição trigonométrica. Valeu!